Bom dia. O FAO Encontro de hoje vai trazer um pouco da temática clima e morfologia urbana, a cidade de São Paulo e ordenamento do território. Meu nome é Alessandra Prata Shimomura, sou professora doutora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Agradeço desde já a direção da faculdade e o Vídeo FAO por todo o apoio e atenção para a realização deste FAO Encontros. Gostaria, então, de apresentar o primeiro palestrante, Dr. Rafael Gonçalves Santos, geógrafo, doutor pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Portugal, e participante nos Zéfiros, Climate Change and Environmental Systems. Terminou seu doutoramento em julho de 2020, com foco ao clima urbano e ordenamento do território, na metrópole de São Paulo, e hoje vai fazer uma palestra intitulada Ventilação Natural e a Morfologia Urbana em São Paulo. Bem-vindo, Rafael. Bom dia a todos, eu vou falar um pouquinho da ventilação urbana em São Paulo. Começar a falar pela megacidade de São Paulo, a maior cidade do continente americano. Estamos falando aí de uma população de mais de 12 milhões de habitantes. É uma cidade que passou por um intenso processo de transformação no último século, então tem configurado aí um aumento dos eventos climáticos extremos. Diversos problemas como inundações, tempestades, temperaturas extremas e o aumento exponencial das cargas elétricas são alguns dos problemas climáticos verificados. Há também diversos riscos associados à saúde, são problemas cardíacos, dificuldades respiratórias, que têm a ver com a ventilação natural, e um número de óbitos por temperaturas extremas, em episódios tanto de onda de calor quanto de frio extremo. Então, essa configuração que São Paulo teve de urbanização, ela começa com São Paulo como a capital da província cafeeira e vai até o ano de 1900, com seus 200 e poucos mil habitantes, e em um século a cidade passa a ter 10 milhões de habitantes. Então, é uma transformação, um dos maiores crescimentos urbanos verificados, das taxas de crescimento verificadas no último século, uma expansão predatória e desordenada, com diversos reflexos no clima. Com relação à ventilação, tanto para a morfologia urbana quanto para o clima, essa urbanização ela é considerada a gênese do processo de entendimento de como as transformações nas cidades vão decorrer e quais são os impactos que vão ter no clima, né? Essas modificações elas estão associadas principalmente com as mudanças nos padrões de vida e com a transformação da cobertura natural. Então, as cidades passam a se transformar passam dos problemas, digamos assim, de ordem do crescimento para problemas ambientais, e é nesse foco que as perspectivas têm caminhado dos estudos. Então, as modificações elas estão associadas principalmente às alterações nos padrões de ventilação e na componente térmica. Com relação à ventilação natural e os padrões de ventilação, a gente verifica que as cidades passaram por um processo de urbanização intenso. Elas têm um efeito na rugosidade aerodinâmica, na verticalidade, na redução da fração de céu visível. E, por outro lado, as modificações na componente térmica, que a Luciana vai falar um pouco mais a seguir, estão relacionadas com a ausência da cobertura de vegetal, a presença de coberturas de materiais de construção que vão afetar diretamente o balanço energético, e as condições de penetração, de absorção e de radiação, com relação à emissividade ou albedo. Então, essas modificações na morfologia urbana elas vão impactar o clima em diversas formas, principalmente a ventilação e a componente térmica. Com relação à ventilação natural, eu vou falar um pouco mais dela. O vento em contato com a forma urbana, de modo geral, ele já tende a reduzir a sua velocidade e ser modificado em sua direção. Mas não é apenas a morfologia urbana que vai afetar o vento no espaço urbano. A gente tem as formas de relevo. Então, em mesoescala, tanto a morfologia urbana quanto o relevo eles vão afetar diretamente os padrões de vento. E em escalas menores, a gente tem a produção de calor antrópico e a presença do estrato arbóreo. Então, a vegetação ela também é um elemento que tem que ser planeado junto com os outros elementos do clima urbano, porque ela vai causar, por um lado, N benefícios, mas, por outro, também ela é um elemento rugoso. Então, ela também acaba por afetar o fluxo de ar.
E o vento, ele é o principal agente que atua na dispersão dos poluentes. Então, é extremamente importante as cidades passarem a considerar nos seus planos de gestão a questão da ventilação natural. É o principal agente que vai limpar as cidades dos poluentes. Está relacionado com a questão do conforto térmico, uma vez que também atua na dissipação do calor. Vai ter impacto na formação de ilha de calor, tanto do ar quanto das superfícies. Está relacionado com a eficiência energética, uma vez que a gente pensar uma mega cidade como São Paulo, tem diversas áreas que vão ser saturadas pelo uso de eficiência, pelo uso da energia para arrefecimento, e o vento também vai estar associado aos riscos. Então, a gente tem, durante episódios de correntes de alta ventilação, a gente tem aí riscos de quedas de árvore que podem levar à morte, então é um elemento a ser planeado junto com as questões da morfologia. A morfologia, por outro lado, é compreendida como o estudo das estruturas, dos tecidos, das funções da forma urbana. Para a gente pensar que o conhecimento da morfologia urbana ele pode auxiliar na criação de um conjunto de ferramentas que vão ser úteis ao ordenamento do território, as quais podem estar associadas às questões climáticas. Tem diversos estudos da morfologia urbana para fins econômicos, fins energéticos, e também tem a questão da morfologia urbana ser associada às questões morfoclimáticas. Então, cada edifício, cada lote, cada via, cada espaço livre interage de uma forma diferente com o vento e são essas interações que vão criar movimentos completamente complexos de serem entendidos, mas que produzem efeitos tanto para a eficiência energética quanto para a dispersão de calor e poluentes. Então, a morfologia urbana, em relação à sua geometria, ela acaba por impactar o fluxo de ar através dos níveis de complexidade de uma forma urbana. Então, se uma forma possui um nível de fragmentação muito elevado, ela acaba por interceptar o fluxo de vento, dividindo ele em linhas e enfraquecendo o fluxo de ar. Com relação à sua espacialidade, a forma como o edifício ou como uma via ela é colocada na direção do fluxo de ar vai permitir o melhor ou o pior escoamento do fluxo de ar junto à superfície. Tem também o nível de sinuosidade, se aquela forma ela é mais aerodinâmica ou se ela é uma forma que acaba por criar um bloqueio ao fluxo de ar. Tem as questões de textura, então, quando as formas estão reunidas, elas criam tecidos urbanos, e esses tecidos eles têm texturas, que podem ser porosas, podem ser texturas rugosas, com elevada oclusividade, então, onde as ruas são muito estreitas e dificultam com que o fluxo de ar percole entre os edifícios, e também o padrão de organização dessas estruturas. Então, se essas estruturas elas apresentam uma elevada densidade, uma taxa de ocupação, como elas estão organizadas, se estão muito próximas umas das outras, se apresenta um padrão contínuo. Todas essas formas elas vão criar formas de ocupação que acabam por gerar efeitos térmicos e também modificações físicas no vento. Então, aqui é uma biblioteca de movimentos de ar. Eu trouxe esse trabalho, que é da Universidade de Waterloo, onde eles criaram aí diversas simulações do fluxo de ar em relação às estruturas. Neste caso, aqui, instrumentos de aceleração. São diversas as possibilidades de movimentos com relação à aceleração do fluxo de ar. Eu vou deixar disponível essa referência, porque eu acho que pode ser muito útil para quem está interessado nesse tipo de assunto. Claro, são simulações em microescala, mas que permitem verificar cada tipo de forma urbana, como que ela impacta no fluxo de ar. E aqui são movimentos de desaceleração, então os padrões mais comuns de interceptação do vento. Esses estudos, eles são, em maioria, realizados em microescala. Poucos são realizados em escala local, e em mesoscala a gente tem uma escassez de estudos. O uso da ventilação natural para o ordenamento do território ainda é uma questão que esbarra em questões de softwares, de SIGs, da possibilidade de processamento. No caso, para minha tese, eu utilizei algumas informações para gerar um modelo em mesoscala. Ele tem, claro, as suas limitações, por exemplo, ele não considera movimentos de ordem térmica, então são deixados de lado essas questões. Eu utilizei basicamente a informação da topografia e da morfologia urbana e alguns dados da estação de Congonhas, que eu vou mostrar a seguir como ficou a simulação para orientações. E, por outro lado, também a utilização da morfologia urbana, ela
é extremamente importante para verificar a relação entre a atmosfera e a superfície. Porém, trabalhar com estruturas que dizem respeito às vias, espaços construídos, espaços livres, é um pouco difícil às vezes para poder calcular índices, trabalhar aí com a questão da informação morfoclimática. Para isso, uma das técnicas possíveis de se utilizar é a criação de uma unidade de análise em comum. Essa unidade de análise, ela permite que você coloque informações tanto da questão da morfologia quanto a informação climática para poder analisar como se dão essas relações. Então, em SIG, é possível fazer a criação de uma grelha que vai cobrir todo o território de São Paulo, por exemplo, e dentro dessa grelha possuem células. Essas células elas vão ter aí as dimensões de 100 por 100 metros, similar a uma quadra comum brasileira, e nela vão ser inseridas todas as informações. Esse tipo de processamento, ele permite que você tenha depois uma continuidade desse tipo de estudo, uma atualização. Então, é possível criar um banco de dados, inserir a informação da morfologia urbana, calcular os índices dentro daquela unidade de análise e, em seguida, é possível disponibilizar essa unidade de análise para que ela seja utilizada em estudos, em outros estudos, e também em inserção de outras informações. Isso dá uma celeridade ao processo e possibilita informações depois de associar esse tipo de estudo com informações econômicas, com informações da vegetação, do conforto. Então, vou mostrar alguns exemplos a seguir. Com relação à ventilação e o mapeamento em mesoscala, foi utilizado os dados, então, da estação de Congonhas, foram medições ao longo de 10 anos. O vento em São Paulo, ele é fraco, em média, atinge aí, poucos lugares atinge aí, em média, 3 metros por segundo. A principal direção, que é de sudeste e de sul, chegam a computar aí 50% das direções. Então, são as duas direções predominantes, nas quais eu vou mostrar um pouco mais os exemplos a seguir. Esse mapa mostra, então, em mesoescala, a cidade de São Paulo como um todo. Os pontos que estão em vermelho são as áreas consideradas como áreas de aceleração do fluxo de ar. Então, é possível verificar os espaços que tendem a, através da sua morfologia e da topografia, criarem condições para que o vento acelere naquela região. É uma simulação, então, esses dados eles precisam de maior fiabilidade se forem utilizados em microescala, através de outras simulações. A parte que está em azul, que tende ao azul mais escuro, seria, então, as áreas que tendem à estagnação do fluxo de ar. Essas áreas compreendem mais ou menos 15% do território de São Paulo. Então, a gente percebe que a região central, que é onde eu dei um zoom na primeira janela acima, ela vai pegar desde onde passa o Rio Tietê até a Avenida Paulista. A região da Avenida Paulista, por estar numa região de topo e possuir uma morfologia urbana que é extremamente verticalizada, ela acaba por criar uma condição de aceleração do fluxo de ar a sotavento e, em seguida, uma queda abrupta na ventilação. Então, a gente verifica que as regiões da Sé e da República acabam sendo as mais prejudicadas pelo vento que vem da direção sudeste e sul, que é onde mostra o terceiro quadro. Nessas direções sudeste e sul, aquele mapa anterior era da média geral de todas as velocidades, todas as direções. Este mapa a seguir, ele é, por exemplo, da região o vento de velocidade, o vento da direção sudeste e o vento da direção sul. Não há muitas modificações, com exceção se a gente olha no último quadrinho, próximo ao gráfico, você tem ali na região da República uma área de maior estagnação na direção sudeste, na direção sul apresenta até um ponto de aceleração, que está ali entre a Bela Vista e o Cambuci. Então, esse tipo de cartografia ele pode ser utilizado para o ordenamento do território, em um primeiro momento, para mapear os pontos estratégicos, tanto de aceleração do fluxo de ar, quanto de estagnação, que é o que vai possibilitar a criação de algumas propostas de ordenamento do território. Com relação à morfologia urbana, foi utilizada a base de dados da prefeitura, do modelo digital da cidade. Essa base de dados contém a informação dos espaços construídos, dos espaços livres de edificação, dos espaços que são considerados de integração viária. É uma base de dados que contém quase 3 milhões de polígonos, então é difícil o processamento dela, mas é possível trabalhar com essa informação de todos esses aspectos da morfologia urbana no modelo de grelha, utilizando as células.
Foram também criadas informações com relação ao perímetro dos edifícios e como que essas formas regularizadas elas interferem no fluxo de ar. Então, por exemplo, na penúltima figura que mostra umas linhas, essas linhas representam o fluxo, a direção oposta ao vento. Então, como que esses edifícios atuam como barreiras à progressão do fluxo de ar? Todas essas informações vão ser utilizadas para calcular diversos índices, dentre eles a rugosidade, porosidade, a complexidade. E aí, todas essas informações vão ser inseridas nessas células. Depois são inseridas informações da vegetação e outros tipos de informações, como socioeconômica, podem ser também aproveitados para criar outros índices a seguir. Esse tipo de informação ele foi utilizado, por exemplo, para a criação de corredores de ventilação urbana. Então, são as áreas em que a morfologia urbana ela tende a criar condições propícias ao escoamento do fluxo de ar. São áreas em que os espaços construídos apresentam baixa verticalidade e baixa rugosidade. São áreas em que a morfologia urbana não constitui um elevado padrão de volumetria. Com relação aos espaços de integração urbana, são as vias que vão apresentar aí um comprimento retilíneo de mais de 1 quilômetro, uma largura suficiente para que haja escoamento do fluxo de ar. E os espaços livres vão ser delimitados os espaços em que a vegetação não seja um elemento predominante. Então, são áreas em que existem, claro, vegetações, vai existir, claro, tipo uma arborização viária, mas que elas não estão agrupadas, criando uma barreira à progressão do fluxo de ar. Então, esse seria o mapa dos corredores de ventilação urbana. É possível verificar que São Paulo possui poucos espaços, se a gente for comparar com o tamanho do território, apenas cerca de menos de 8% do território de São Paulo possui condições de ventilação com relação à morfologia urbana. São espaços em que o fluxo de ar consegue adentrar sem ter grandes dificuldades. A maioria está situada nas direções predominantes do vento, que é de sudeste e sul, mas ainda assim é uma taxa muito baixa para uma cidade que tem tantos problemas relacionados com o vento. Bom, com relação então aos corredores de ventilação urbana, são as áreas em que a morfologia urbana ela propicia o escoamento do fluxo de ar de modo contínuo, sem interrupções devido à verticalidade dos edifícios, sem interrupções com relação à direção das vias e também da arborização. Então, esse seria o mapa dos corredores de ventilação urbana em São Paulo, que configuram aí as áreas em que a morfologia escoa livremente, representa apenas 8% do território, a maioria dos espaços estão situados nas direções do vento predominante, mas ainda assim é uma taxa muito baixa para uma cidade como São Paulo. E lembrando que esse mapa ele não considera, então, os efeitos da topografia no vento, mas somente a morfologia urbana. Então, esse seria o mapa síntese de orientações ao ordenamento do território, na qual reúne as informações dos mapas anteriores. A gente tem aí as áreas de intervenção prioritária, que representam pontos com tendência para a estagnação do fluxo de ar, e, portanto, as áreas de maior suscetibilidade ao estresse térmico e a concentração de poluentes são as áreas que, por parte da gestão pública do ordenamento do território, são áreas prioritárias de serem monitoradas e avaliados os efeitos em microescala. As áreas em amarelo representam os espaços que representam condições, na maioria do tempo, condições favoráveis ao escoamento do vento, mas que podem ter aí um efeito de risco de queda de árvores quando em situações de vento forte. Então, são as áreas a serem monitoradas e promover a adaptação para que não hajam aí mortes derivadas desse tipo de risco. E as áreas de corredores de ventilação natural, que apresentam condições favoráveis ao escoamento, que devem ser ampliadas, são as áreas em azul. Esse tipo de cartografia pode ser utilizado pelo ordenamento do território. Então, nós temos aí esses tipos de cartografia, eles servem para reafirmar as pontes do conhecimento entre a morfologia e o clima urbano, na promoção de cidades mais sustentáveis e no uso eficiente da informação científica por parte da gestão da cidade. Quem trabalha com o ordenamento do território sabe da dificuldade que é a criação de modelos e a ausência de ferramentas que possam ajudar na criação de instrumentos de gestão. Esbarra sempre em questões políticas, econômicas e culturais. Claro, a gente está falando de
questões que mexem aí com interesses econômicos, principalmente também. Modificações da morfologia urbana geram, de certo modo, valorização de uma área, geram aí outros impactos também, mas são reflexos que vão ter depois na qualidade de vida, no conforto bioclimático e na eficiência energética. Vou pedir para a Alessandra passar para o último slide. Então, só fechando a minha apresentação, trabalhar sempre com a ideia de cidade como um urbanismo vivo e evolutivo. A questão do ecossistema urbano, ela é fundamental da gente trabalhar sempre na perspectiva de que tanto a ventilação quanto as questões térmicas, elas não atuam de modo isolado, elas estão associadas, claro, às modificações da morfologia urbana, mas dessas modificações, elas ainda têm a ver com a biosfera, com a hidrosfera, com outras esferas do ecossistema urbano, uma vez que é formado por populações biológicas e por ambientes abióticos, a gente tem que ter sempre essa visão de que a interação entre as populações e o modo como elas produzem as cidades vai sempre gerar aí conflitos de interesses, é claro, mas que a gente tem que sempre integrar essas informações o máximo possível. As cidades, elas têm como input, um deles é a entrada do ar, por exemplo, e tem como saída, por exemplo, a questão dos poluentes. Então, a gente tem que sempre ter atenção na questão do como o metabolismo urbano vai associar todas as informações e como nós podemos promover aí a melhoria para o desenvolvimento mais sustentável. Eu vou passar para o último slide, agradecer a apresentação. Muito obrigado. Obrigada pelas considerações, foi ótima apresentação, muita informação, né, muita informação relevante aí para as nossas cidades. Bom, então eu vou passar então a próxima palestrante, a doutora Luciana Stivander Ferreira, arquiteta e urbanista, doutora pela FAU-USP, diretora de Estudos Ambientais e Planejamento Territorial na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. Terminou seu doutoramento em 2019, com foco à vegetação, temperatura de superfície, morfologia urbana, um retrato da região metropolitana de São Paulo. E hoje ela vai fazer uma palestra intitulada para a gente a influência da vegetação e da morfologia na temperatura de superfície. Bem-vinda, Luciana. Olá, bom dia a todos. Obrigada pelo convite da professora Alessandra. É sempre bom voltar para a FAO, ainda que de maneira virtual. Bom, a maior parte do material que eu vou apresentar aqui para vocês foi desenvolvida durante o meu doutorado na FAO, sob orientação da professora Denise Duarte, com o apoio da FAPESP. Bom, a questão que inicia esse trabalho começa no final da minha graduação, também na FAO, né? Eu tinha muita curiosidade de entender melhor por que a relação entre a cidade e os elementos naturais é tão conflituosa, quer seja em obras executadas pelo poder público, quanto em obras executadas pela iniciativa privada. E aí, com essa inquietação, eu entrei no mestrado, né, querendo discutir o manejo da vegetação em São Paulo, estudando especificamente o mecanismo da compensação ambiental. E uma das conclusões desse trabalho foi que era muito difícil a gente estabelecer melhores critérios para definir a compensação, sem ter claro os papéis da vegetação na cidade. Então, a partir disso, eu elaborei a pesquisa do doutorado, investigando essa relação entre vegetação, temperatura de superfície e morfologia, ampliando um pouco a escala, né, e trabalhando com a região metropolitana de São Paulo, e é sobre essa pesquisa que eu vou falar. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar a relação entre vegetação, temperatura de superfície e forma urbana em toda a região metropolitana. Para isso, eu usei o sensoriamento remoto como principal fonte de informação e duas escalas de análise, uma escala temporal e uma escala espacial. A escala temporal analisou os impactos em um mesmo local ao longo do tempo, né, trabalhando, então, principalmente com as consequências da perda de vegetação, e a escala espacial avaliou as diferenças entre locais distintos num determinado momento, então, trabalhando com as consequências da existência da vegetação. Foram analisadas as variáveis temperatura da superfície, diurna e noturna, 2 índices de vegetação, NDVI, EVI, e a forma urbana, tanto na escala temporal quanto na escala espacial. De maneira simplificada, o que eu buscava verificar eram as diferenças de comportamento termal, né, em diferentes arranjos urbanos. Então, durante o dia, né, a radiação solar incidente nas superfícies pode provocar o aquecimento dessas superfícies, sendo que a magnitude desse aquecimento, a quantidade de radiação refletida, transmitida ou armazenada pelas superfícies, depende do material
que as constitui, né? No caso da vegetação, caso haja suprimento de água adequado, a radiação incidente é usada nos processos de evapotranspiração e fotossíntese. Então, dessa forma, com a radiação sendo usada para outros fins, né, as folhas não se aquecem tanto quanto os materiais inertes. À noite, o calor acumulado pelas superfícies durante o dia é liberado para a atmosfera. Então, as superfícies que acumularam mais durante o dia vão apresentar maior temperatura à noite, sendo que o espaçamento entre as superfícies, entre as edificações principalmente, determina a facilidade ou dificuldade de ganhar e perder calor, bem como a umidade do ar. E os satélites vão medir justamente esse calor emitido, né, pelas superfícies, ou seja, a radiação eletromagnética no infravermelho termal. É isso que o satélite mede. O sensor escolhido para o trabalho foi o MODES, ele está a bordo do satélite Aqua. Também esse mesmo sensor está a bordo de outro satélite, que é o Terra, que produz imagens em horários diferentes, né? Esse que eu usei, ele produz 2 imagens por dia, uma 1h30 da tarde e outra 1h30 da manhã, todo dia. A temperatura da superfície é obtida com resolução de 1 quilômetro e os índices de vegetação com resolução de 250 metros. As cenas originais foram cortadas, né, nos limites da área de estudo. Em seguida, o dado de qualidade, que é fornecido pelo sensor, foi analisado, e daí os pixels contaminados por nuvens ou com erros superiores a 3 graus foram excluídos. As imagens com menos de 50% de dados válidos também foram excluídas. E daí a exclusão dessas informações, né, por um lado, dá mais confiabilidade para o dado, mas, por outro lado, já era um problema de ausência de informação. Então, a solução foi trabalhar com imagens médias para as estações seca e chuvosa. Então, a partir de dados diários, eu produzi 2 imagens, né? Uma para estação seca, 2 imagens médias, uma para estação seca, outra para estação chuvosa. Todo esse procedimento considerou todas as imagens, né, disponíveis de setembro de 2002 a setembro de 2017, o que totalizou 15 anos de análise, e 690 cenas para a temperatura de superfície, diurna e noturna, e 345 para os índices de vegetação. Todo o procedimento foi realizado no R, que é um software, mas também é uma linguagem de programação, o que permite que esse método possa ser replicado em outras cidades. A análise da forma urbana utilizou o método Local Climate Zones, que classifica uma área com base em 10 tipos construídos e 7 tipos de cobertura do solo. Esses mapas, Local Climate Zones, que a gente chama de LCZ, eles podem ser feitos de várias formas, né? Na minha pesquisa, eu usei o método proposto pelo WUDAPT, que é o World Urban Database and Access Portal Tool. Esse método trabalha com a classificação supervisionada num software chamado Saga, de algumas cenas do satélite Landsat, a partir de áreas de treinamento que o usuário seleciona no Google Earth e treina o software para reconhecer cada uma dessas classes, né? Na minha pesquisa, eu produzi mapas de forma urbana para a região metropolitana em 2002, 2010 e 2017. As análises espaciais, elas foram feitas comparando as médias da temperatura de superfície com as médias dos índices de vegetação. Então, eu calculei gráficos de dispersão e o coeficiente de determinação para cada estação do ano. Para cada um dos mapas de forma urbana, eu calculei a temperatura média diurna e noturna de cada uma das classes e também o NDVI e o EVI de cada uma daquelas classes do mapa de morfologia. Para as análises temporais da forma urbana, eu verifiquei para cada pixel da imagem o que tinha acontecido, né, que tipo de mudança tinha ocorrido entre as classes. Então, por exemplo, pixels classificados com alguma tipologia sem vegetação em um determinado ano, que passam a ser classificados com tipologias, né, construídas com alguma vegetação em anos seguintes, eles foram identificados como tendo sofrido ganho de vegetação, ou possível ganho dependendo da alteração de classe. E o raciocínio inverso também, né? Então, pixels que passam de alguma classe com vegetação para classe sem vegetação foram classificados como perda de vegetação ou possível perda. Para as análises temporais, eu contei com o apoio do Instituto de Matemática e Estatística, da USP. A gente realizou análise de regressão para cada um dos pixels da imagem, extraiu o valor da inclinação da reta de regressão e gerou mapas de tendência significativa para cada um dos pixels. Todas as análises foram feitas, então, para a região metropolitana de São Paulo, e os resultados de forma urbana
São 3 mapas, né, da classificação LCZ para os anos que eu mencionei, 2002, 10 e 17. Apesar das diferenças, né, entre os mapas, eles devem estar meio pequenininhos aí, mas dá para notar uma área central, né, mais urbanizada, e uma área periférica, com uma ocupação mais esparsa e áreas vegetadas. Também foram realizados mapas, né, produzidos mapas de temperatura média da superfície durante o dia, para as 15 estações chuvosas e para as 15 estações secas, né? Então, apesar aí das imagens estarem pequenininhas, dá para ver que aquela área mais urbanizada, né, é mais quente do que a área menos urbanizada. E essas diferenças podem chegar até 19 graus. Só lembrando que a gente está falando, né, de temperatura da superfície, não de temperatura do ar, né? São grandezas diferentes. A temperatura da superfície, ela varia muito mais rápido e ela pode atingir temperaturas muito maiores do que a temperatura do ar. À noite também é possível verificar esse núcleo urbano, né, mais aquecido do que as áreas menos urbanizadas, né, o que é compatível com o fenômeno da ilha de calor de superfície urbana. Os resultados para os índices de vegetação, eles mostram os valores de NDVI sempre superiores aos valores de EVI, que era esperado, né, e isso é reportado em vários outros trabalhos. Mas, para ambos os índices, a área urbanizada apresentou valores muito pequenos. Só que essa área urbanizada, ela não é homogênea, né? Se a gente aproximar a imagem e tomando essa estação seca de 2017 como exemplo, é possível verificar algumas áreas menos aquecidas dentro da mancha urbana. Essa área que mais se destaca, né, como menos aquecida, ela possui esse formato aproximado de uma flecha, né? Essa área aparece menos aquecida em todas as imagens diurnas, de todos os anos analisados, né, e corresponde, né, parcialmente aí ao vetor sudoeste. Então, os bairros do Morumbi, Alto de Pinheiros, Chácara Flora. Também é possível identificar os grandes parques, né, então o Parque Ecológico do Tietê, o Parque do Carmo, Fontes do Ipiranga. E aí, olhando os valores de NDVI para essas áreas, a gente pode ver valores muito mais altos nessas regiões, né, especialmente nos parques que eu mencionei. A forma urbana correspondente das áreas menos aquecidas de dia é composta por áreas verticalizadas e compactas, com pouco espaço livre, verticalizadas abertas, horizontais abertas, e áreas com vegetação densa, né? Então, isso indica o papel que a vegetação e a sombra desempenham na temperatura de superfície durante o dia. À noite, a gente pode notar que a área mais aquecida, ela é menor do que aquela área aquecida durante o dia e corresponde ao centro da cidade. Em termos de morfologia, o centro da cidade é composto, né, em sua maior parte, por áreas verticalizadas, compactas, né, ou seja, com pouco espaço livre e pouca vegetação, mas também algumas áreas mais horizontais e compactas e áreas com grandes galpões. Todas essas tipologias verificadas nessa área central mais aquecida durante a noite têm pouca ou nenhuma vegetação. Depois dos resultados individuais para cada uma das variáveis, né, foram produzidas algumas análises combinadas. Então, exemplificando o tipo de análise que foi feita, né, a gente analisou a temperatura média de cada uma das classes de forma urbana, e aí é possível verificar que durante o dia, os edifícios altos e compactos, eles são menos aquecidos, né, do que os edifícios baixos e compactos, justamente por conta das sombras. Mas à noite isso se inverte, né, e os edifícios altos ficam mais aquecidos. Também a gente pôde verificar que as áreas urbanas com pouca cobertura vegetal, elas são mais aquecidas do que as áreas urbanas com algum tipo de vegetação, né, entre as edificações, e que isso acontece tanto durante o dia, né, quanto à noite. As tipologias com alguma cobertura vegetal são menos aquecidas, né, em todas as imagens que foram analisadas. E essa relação entre temperatura e vegetação, ela fica evidente na hora que a gente faz a análise de correlação, né, e essa análise mostrou uma alta correlação negativa entre a temperatura superficial e a vegetação para todos os anos, o que significa que quanto maior a cobertura vegetal, menor a temperatura de superfície. Aí, entrando nos resultados temporais, para os mapas de forma urbana, aqueles que consideraram, né, as alterações de classes entre os anos, dependendo da alteração, então, eles foram classificados como ganho de vegetação, que aparece nessa imagem como verde escuro, possível ganho em verde e um verde médio, e possível perda em laranja e perda em vermelho.
As áreas sem alteração foram classificadas em áreas com pouca vegetação, que são as áreas cinza, e as áreas com algum tipo de vegetação, mas que não sofreram alteração em verde claro. Eu não vou me ater muito nesses resultados temporais por conta do tempo, mas eu coloquei algumas imagens para dar uma ideia, né, do tipo de resultado conseguido com essas análises. Então, a análise temporal obtida pela análise de tendência de cada pixel mostrou onde a temperatura de superfície apresentou tendência crescente, né, tendência de aumento ou de redução, mas nessa imagem fica evidente que a maior parte dos dados apresentaram tendência de aumento. Na tese é discutido o motivo desse aumento de temperatura, né, e ele estava ligado tanto à perda de vegetação, quanto à implantação de pavimentação asfáltica em alguns bairros, o adensamento construtivo em outros locais. O mesmo foi feito com os índices de vegetação, então aqui a gente pode ver as tendências positivas em verde e as negativas em marrom. Na tese, as dinâmicas urbanas, né, associadas aos ganhos e as perdas também são levantadas, né, e vão desde a substituição de pequenas propriedades agrícolas por grandes plantações de eucalipto, o que aumentou os índices de vegetação no extremo leste da região metropolitana, até a expansão das áreas urbanas conectadas na mancha urbana principal, ou também desconectadas, né, desse núcleo urbano principal. Depois as tendências foram cruzadas para verificar áreas onde a perda de vegetação levou a um aumento de temperatura, em vermelho, onde o aumento de temperatura não estava relacionado com a vegetação, em rosa, onde o ganho de vegetação não impacta a temperatura, em verde, e também onde a perda de vegetação não impactou a temperatura. E daí eu queria fazer uma observação que é bem importante para entender essas análises, que é em relação à escala da análise, né? O que explica por que algumas perdas de vegetação não impactaram a temperatura. Os índices de vegetação, eles são obtidos pelo sensor que eu usei, o MODES, numa escala de 250 metros de resolução espacial. E a temperatura em 1 quilômetro de resolução. Então, quando a gente tem uma pequena perda de vegetação, ou quando essa perda ocorre numa área com o entorno, né, com vegetação densa, essa pequena perda ela não é capaz de impactar a temperatura média nessa escala de 1 quilômetro. Então, é justamente o caso do Rodoanel, né, que a gente pode ver claramente nessa imagem, que mostra o ano provável de ocorrência da perda de vegetação, mas ele não aparece tão claro, né, na análise da temperatura. Então, a gente vê ele aqui com esse marronzinho, né, mas ele não aparece como vermelho. Só que se a gente usar um sensor diferente, como o sensor termal do Landsat, a gente pode ver claramente que a perda de vegetação, devido ao Rodoanel, ele afeta, sim, a temperatura, a temperatura da superfície, né, só uma questão de escala. A vantagem de usar esse sensor do MODES é porque, como ele fornece uma imagem todos os dias, né, e a gente tem o dado noturno que o Landsat não tem, é possível fazer essas análises de tendência, né, com as imagens do Landsat, que tem uma resolução espacial melhor, mas elas têm um espaçamento temporal muito grande, né, você tem uma imagem a cada 16 dias, e às vezes coincide de ter nuvem, então às vezes você tem uma imagem, 2 imagens boas por ano, você não consegue calcular tendência. Então, por fim, eu queria mostrar como esses dados estão sendo adaptados, né, para o município de São Paulo, de forma a contribuir com os planos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, especialmente com o plano de áreas protegidas, áreas verdes e espaços livres, o Plano Pavel. A gente também está trabalhando com imagens médias, só que das 3 últimas estações da minha série temporal. Então, aqui vocês estão vendo a temperatura diurna média da estação chuvosa, à esquerda, e a temperatura média noturna, né, à direita. A gente também está analisando as diferenças de temperatura em relação à média do município, que é o mapa da esquerda, e em relação à média só da área urbana, que é a direita. E aí fica bem evidente, né, aquela área urbanizada com cobertura vegetal ou edifícios altos que eu mencionei em alguns slides anteriores. Aqui os dados de NDVI à esquerda e a informação do NDVI só da área urbana, já mostrando o que está acima da média, né, em verde, e abaixo da média, em marrom. E o dado agregado por distrito, né, que apesar de perder em detalhamento espacial, ele ganha na aplicabilidade política. E pensando no estabelecimento, né, de políticas públicas associadas a esse tipo de informação, a gente está explorando o cruzamento desses dados de temperatura e de vegetação com dados socioeconômicos. Então, aqui na imagem da direita, né, tem um mapa com o percentual da população do distrito classificada como alta ou altíssima vulnerabilidade social, pelo Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, né, o IPVS. E aí é possível verificar que essa população, ela está tanto nas áreas mais aquecidas, quanto nas áreas com maior cobertura vegetal.
né? Então, isso pode indicar para a gente prioridades tanto para a implantação de áreas verdes, quanto para a proteção e conservação das áreas verdes existentes. E aí, para concluir, eu queria só lembrar, né, que esse tipo de trabalho, ele olha a escala dos pixels, mas é sempre importante e necessário que a gente faça uma correspondência com a escala das pessoas, né? Então, na escala dos pixels, a Vila Andrade, no Morumbi, não apresenta temperaturas muito altas, nem de dia, nem de noite, está sempre abaixo da média, da área urbanizada, justamente porque combina, né, edifícios altos com vegetação e espaço livre. Mas essa qualidade que a gente observa, né, na escala dos pixels, ela não corresponde à qualidade na escala das pessoas. Então, as calçadas são estreitas, os edifícios são isolados no lote, com pouca ou nenhuma relação com a rua. Então, eu acho que o nosso desafio é justamente conseguir usar essas ferramentas que são fantásticas, né, que podem nos dar milhares de informações sobre o planeta diariamente, né, para melhorar a vida aqui na escala das pessoas, né, sem deixar claro de considerar os outros seres que coabitam a cidade junto com a gente. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse encontro e fico à disposição se alguém tiver alguma questão, enfim, alguma dúvida. Obrigada. Obrigada, Luciana. Excelente palestra também. Tema importantíssimo para a cidade de São Paulo, as pessoas estão colocando aqui já no chat. Eu acho que para todas as cidades, né? A gente tem as ferramentas, acho que, né, vale a pena investir em alguns estudos e trazer esses estudos para dentro da gestão. Bom, então agora eu vou passar ao próximo palestrante, é o professor doutor associado Antônio Saraiva Lopes, geógrafo, líder do grupo de pesquisa Zephyrus, Climate Change and Environmental System, e professor orientador no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Portugal, autor de vários artigos, orientador e pesquisador sobre clima urbano, ilha de calor, dentre outras temáticas. Junto com outros pesquisadores, desenvolveu as orientações climáticas para o ordenamento em Lisboa. Eu conheço o Antônio há alguns anos, já trabalhamos em algumas pesquisas, artigos, e fico feliz por conseguir trazê-lo pela primeira vez para falar na FAUSP, mesmo digital, né, online, né, esperando aí que a gente possa nos ver em breve. E o título da palestra dele hoje será Clima Urbano e Ordenamento do Território. Bem-vindo, Antônio, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Alessandra. Bom dia a todos. Queria começar por dizer que estou muito feliz por estar neste encontro, que é um gosto muito grande estar aqui, não só pela Universidade de São Paulo, que eu saúdo as pessoas da Universidade de São Paulo, mas sobretudo a professora Alessandra. É verdade, já há muitos anos que nós temos vindo a trabalhar e é um gosto muito grande estar com a Alessandra, estar com o Rafael, que ela esqueceu-se de dizer que nós orientámos, é verdade. Mas, olá, Rafael, é sempre muito bom também estar contigo, nem que seja assim, à distância de um clique, muitos milhares de quilómetros. Também a Luciana, que também já tive o prazer de conhecer e também felicito pelo seu trabalho, muito, muito interessante e muito importante. E a começar então a minha apresentação. Então, estava eu a falar do trabalho que nós iniciámos em 2003, portanto, já temos quase 20 anos de trabalho nesta área do clima urbano e ordenamento do território. E isto é o trabalho, é o fruto. Eu vou apresentar não só... Vou apresentar sobretudo o trabalho que temos feito neste último ano, porque não tinha tempo para ir a todo o historial que nós temos nesta área, e portanto nós neste momento temos um programa em curso, um projeto em curso que vai terminar dentro de algumas horas, porque nós, quando sair aqui deste encontro, vamos exatamente para o encontro final, portanto, com o encontro final de apresentação dos resultados do projeto, um projeto sobre ondas de calor, ilhas de calor e ordenamento do território. Nós estamos aqui com a equipa, e é sobre esse tema que eu queria falar. Tenho aqui cinco pontos. E já agora, Alessandra, quando eu estiver a demorar muito, depois diz-me que está quase a terminar o tempo, está bem? Agradeço.
Portanto, são estes 5 pontos que eu vou apresentar. Portanto, falar um pouco da necessidade dos serviços climáticos, o que é que são hoje os serviços climáticos. Vou apresentar brevemente o projeto, qual é a informação que é necessária para o ordenamento do território. Falar também das nossas propostas para o ordenamento de Lisboa, que tendo em conta o clima urbano, que nós também temos estudado já há 4 décadas. E depois vou apresentar apenas um slide sobre como é que nós tencionamos motivar as pessoas também para o problema das alterações climáticas e a necessidade do ordenamento do território. O que nos inspirou foi uma metodologia já que tem alguns anos, foi sobretudo aplicada na Alemanha. Aqui há alguns exemplos. É uma metodologia que assenta numa avaliação climática e num processo de cartografia que inclui, sobretudo, enfim, tem várias fases, mas 2 fases. Uma fase de avaliação dos elementos climáticos. Mesmo não possuindo dados, nós podemos, por exemplo, definir zonas climáticas, a que nós normalmente designamos de climatopos, ou como nós agora chamamos, unidades de resposta climática homogénea. E depois dessa cartografia e dessa avaliação, propõe-se medidas concretas para cada uma dessas zonas. Faz-se um zonamento, os climatopos depois são agregados em função os climatopos basicamente são áreas que respondem, têm o mesmo tipo de resposta climática local, por exemplo, um fundo de vale, onde nós sabemos que no inverno há acumulação de ar frio e que se tiver fraca ventilação no verão aquece lugar mais quente, ou os topos que são bem ventilados, ou as áreas urbanas densas têm um clima-topo diferente. Porquê? Porque normalmente são áreas onde há a ilha de calor urbano, está aí presente nesses centros urbanos mais densos. Portanto, tudo isto constituem-se climatopos. Alguns destes climatopos depois são agregados em função daquilo que queremos propor e, no final, o produto será um mapa com orientações, portanto, um zonamento, e para cada uma dessas áreas nós temos uma proposta, ou várias propostas, por assim dizer, propostas concretas. Isto foi aplicado na Alemanha, as cidades, sobretudo no norte da Alemanha, começou por ser no norte da Alemanha, temos aí vários exemplos da região do Ruhr, onde hoje ainda se aplica esta metodologia, e em muitas delas é força de lei. Stuttgart, Berlim, tem belos mapas e tem já muita investigação feita sobre este tema. Hoje em dia surgiu esta necessidade, cada vez mais premente, com as questões das alterações climáticas. E surgiu quase uma nova, não diria uma nova ciência, mas é um ramo do saber que está em franco crescimento, que é o dos serviços climáticos. Ou seja, no fundo, pretende-se que toda a informação que nós temos sobre o clima, neste caso o clima urbano, normalmente aplica-se às cidades, serve para ser aplicado, no fundo, aos instrumentos de planeamento e ordenamento do território. Eu tenho aqui este slide para dizer exatamente o que é que muitas destas definições nos dizem. É que esta informação é imprescindível que seja acessível, que seja facilmente entendível por não especialistas, e às vezes até por especialistas, e direcionada para os utilizadores, vulgo aí no Brasil, usuários, não é? E que seja uma ferramenta de suporte à decisão. Eu trago aqui estes quatro objetivos que estão no Roadmap for Climate Services, porque, para dizer o seguinte, no início deste processo, nos anos 70, 80, na Alemanha, produzia-se cartografia que quase não era entendida e, portanto, ela foi esquecida durante muitos anos, porque a maior parte das pessoas não a conseguiam interpretar. E hoje o que se pretende exatamente com estes serviços climáticos é ter uma cartografia e outras ferramentas, não só cartográficas, de apoio à decisão que sejam claramente legíveis e entendíveis para poderem ser aplicadas.
O projeto que nós temos das ondas de calor, e que eu disse que vai terminar em breve, porque vou sair deste encontro e vou entrar noutro exatamente para apresentar os resultados, é sobre ondas de calor e ilhas de calor urbano, que são coisas distintas, são fenómenos distintos, mas quando sobrepostos podem ter implicações ainda mais, digamos, mais gravosas, tanto para a saúde pública como para digamos, o ambiente urbano, os locais onde nós habitamos. E, portanto, esses efeitos, apesar de serem às vezes circunscritos no espaço e no tempo, podem ser graves, sobretudo, como a Luciana nos lembrou, que há zonas das cidades que são mais vulneráveis que outras. E, portanto, é essas que têm que ter a nossa preocupação. Pronto, basicamente, o objetivo do projeto é este, embora tenha outros, mas o projeto foi este, durante 2 anos. E eu, como aqui também expliquei aos meus colegas, nós temos a primeira preocupação que nós temos, ou que tivemos, porque nós começámos pela primeira vez a estudar isto em Lisboa em 2003. Em 2005 foi publicado um primeiro relatório que tinha orientações climáticas para o ordenamento da cidade de Lisboa, e a nossa intenção era fazer a atualização deste documento e de dar como input novos conhecimentos que nós, entretanto, nestes últimos 20 anos temos vindo a tomar sobre o clima urbano de Lisboa e que nós achamos que é importante para o ordenamento e para o planeamento. E uma das coisas que nós nos pusemos fazer foi renovar os mapas climáticos, porque há 20 anos a informação não era a que nós temos hoje, era muito diferente, era muito mais simplificada, tinha muito menos. Nós hoje temos muito mais informação e muito mais uma escala muito mais fina, e, portanto, permitimos fazer desta vez, agora neste segundo plano, com este projeto. Nós esperamos que resulte também em recomendações e assim também estamos a trabalhar nesse sentido, recomendações que vão entrar no próximo PDM, portanto, o Plano Diretor Municipal, até no seu regulamento, para permitir exatamente melhorar as condições de vida. E uma das coisas que nós, começámos, está aqui comigo o Dr. Ezequiel Correia, que fez esta magnífica cartografia que eu vou apresentar de seguida, não foi esta, mas sim esta, que são os mapas, são uma série no fundo são mapas, mas é informação muito importante, uma quadrícula de 100 metros. Eu não vou estender demasiado, porque o Rafael já apresentou, porque o Rafael não fez exatamente o mesmo, fez muito mais para São Paulo. Eu já vou passar a esta fase, mas digamos que a primeira fase que nós temos é exatamente a criar novos layers que há 20 anos não conseguimos ter tão bons como temos hoje, para o ordenamento do território em Lisboa. Neste caso, Lisboa pode-se aplicar a qualquer cidade, como o Rafael já demonstrou na sua apresentação. Porquê é que esta informação é importante? Porque os índices que nós temos não são índices, não devem ser, aqueles que são importantes, não devem ser bidimensionais, devem ser tridimensionais. E por isso é que eu tenho aqui esta figurinha, tirada do livro do professor Oak, Urban Climate, que mostra exatamente que todo o ambiente urbano é um invólucro que envolve o espaço edificado e, portanto, há trocas de massa e trocas de energia, há fluxos de ar que contornam os edifícios e, portanto, é preciso olhar para o problema como sendo exatamente estes espaços tridimensionais. Bom, eu já vou voltar a essa questão quando apresentar os mapas. Outra parte do projeto foi melhorar o nosso conhecimento sobre as ilhas de calor. Agora nós falamos em ilha de calor, para quem não está dentro desta área, simplesmente são as áreas mais aquecidas da cidade, normalmente as zonas mais densas, em relação às áreas urbanas, áreas rurais ou suburbanas exteriores, e que têm normalmente temperaturas mais baixas. Portanto, é esta diferença que nós chamamos a intensidade de ilha de calor. E aqui em Lisboa temos estudado também há mais de 30 anos este fenómeno da intensidade da ilha de calor, das ilhas de calor. Na verdade são arquipélagos, são núcleos mais aquecidos nas cidades e que são medidos por esta intensidade de ilha de calor. O que nós trazemos de novo neste projeto é que antigamente nós tínhamos uma imagem
da ilha de calor e hoje temos várias. Ou seja, os padrões térmicos vão-se modificando ao longo dos dias, dos meses, até dos anos, e o que nós fizemos foi criar vários modelos, a partir de dados que nós recolhemos. Nós tivemos uma rede de estações a funcionar entre 2004 e 2014, pelo menos, e, portanto, temos 10 anos de dados horários, e foi com esses dados que nós fizemos esta espacialização, mas era necessário ter uma ideia mais genérica do que a intensidade, quando ocorre a máxima intensidade de dia de calor. E, portanto, o que nós fizemos foi, e que nós apelamos a que se comece a fazer por todo lado, é fazer estes modelos em diferentes tipos de tempo. O que nós temos aqui são exatamente essa fotografia, esses modelos durante o verão, inverno, de noite, de dia, mas também, porque era o requisito do projeto, durante ondas de calor. E o que nós temos é exatamente esta espacialização das ondas de calor, mais ou menos intensas, consoante a altura do ano e o período do dia, e fizemos também um exercício, normalmente é aqui no centro da cidade, mas também junto ao Rio Tejo, o que nos deixou bastante surpresos. Bem, há alguns anos já conhecíamos este padrão, mas esperava-se que junto ao Tejo houvesse temperaturas mais baixas em relação ao aeroporto por causa da influência dessa massa de água, mas não, efetivamente, na maior parte das vezes não há um aquecimento, poderei explicar um pouco mais à frente. Aqui do lado direito fizemos um exercício de simulação de uma onda de calor para o final do século, com o cenário mais gravoso IPCC, com o RCP 8,5. Portanto, como vemos, enquanto aqui são diferenças para o aeroporto, portanto, temos as zonas aqui mais aquecidas, mais a vermelho, são onde existe a maior intensidade de dia de calor para o aeroporto, que é aqui no norte da cidade, mas no futuro vai haver um aumento ainda maior do calor quando ocorrem ondas de calor. O azul parece até que é benéfico. Isto é o Parque Monsanto, é um parque florestal que nós temos em Lisboa muito grande, há também uma parte da cidade que é mais refrescada, mas o valor que nos dá é de 32 graus, o que para a nossa cidade é bastante elevado, é um valor bastante elevado. Portanto, temos as ilhas de calor agora descritas com mais pormenor, de acordo com os tipos de tempo que se fazem em Lisboa. Portanto, um fenómeno regional, mas é visto localmente com estas características. Informação que nós achamos que é mais importante. Bom, eu mostrei há bocado aqui este gráfico, exatamente para ilustrar isto. Nós temos que olhar para a camada limite urbana, sobretudo a camada limite urbana inferior, como o invólucro que nos envolve e o que nós sentimos é exatamente dentro deste invólucro, e há várias maneiras de caracterizar, que não só pela densidade urbana. Há alguns anos que nós vimos dizendo que a densidade urbana não chega, a densidade, digamos, plana, não chega, e precisamos de ter medidas mais sob a volumetria do espaço edificado. Porquê? Porque é nessa volumetria que se dão as trocas de massa, as trocas de momento e as trocas de energia, e, portanto, precisamos de ter esses padrões. Nós temos, há muitos anos que temos alguns destas variáveis contabilizadas, portanto, o HW é uma delas. H é a distância entre as paredes dos edifícios, o W é a altura do edifício, portanto, isto caracteriza exatamente esta tridimensionalidade, embora não esteja completa. Aqui do lado esquerdo temos o Skyview Factor, e o efeito é praticamente o mesmo. Eu ia só aqui ao HW para mostrar exatamente qual é a relação entre o HW, ou seja, quanto mais a cidade é compacta, maior a intensidade de dia de calor. Portanto, temos aqui cidades cujo HW, ou seja, cujo rácio entre a largura dos prédios e a altura das ruas, é o dobro, digamos, do que nós chamamos a lei das Cércias, não é? Onde o Sol a 45 graus consegue iluminar a base do outro edifício. Portanto, seria aqui o 1, teríamos uma intensidade máxima de ilha de calor de 4, 5 graus, e se duplicarmos este valor, nós passamos a ter uma intensidade de ilha de calor de 10 graus. E, portanto, o que nós sabemos é que quanto mais compacta é a cidade, quanto mais a volumetria
quanto menos vento houver, quanto menos vegetação houver, etc., depois aqui entramos nas causas todas de calor, mais elevada é a temperatura. E é exatamente por causa disso que nós criamos alguns índices que permitem quantificar melhor, segundo os nossos estudos, esta volumetria. Por outro lado, em Lisboa temos a questão da ventilação natural. A ventilação natural é muito importante, porque nós temos sobretudo vento norte, como se vê aqui nesta roda dos ventos, e o que nos interessava neste projeto era ver a evolução da compacidade da cidade. Nós, em 2005, traçámos uma linha, basicamente, de comprimento de rugosidade de 0,7, ou seja, para sul a cidade é muito mais compacta, para norte a cidade era bem ventilada e tinha menos área edificada, portanto era toda a rugosidade a norte da cidade, inclusive no aeroporto, nas pistas do aeroporto era de 0,7, portanto, menos que 0,7 de Z0, e o que nos interessava era ver atualmente, portanto 15 anos depois, onde é que está essa linha de rugosidade 0,7. E ela diminuiu, portanto, a área da cidade que tem valores de rugosidade aerodinâmica, ou seja, a rugosidade aerodinâmica é o fator que nos diz basicamente se temos melhores ou piores condições de ventilação. Aliás, o Rafael também fez isso na sua tese. Portanto, o que vimos é que esta área onde o vento entra, que é de norte, o vento de Lisboa entra e que areja, tem a oportunidade de arejar a cidade, diminuiu bastante. Portanto, a densidade urbana está a aumentar, no sul da cidade e no centro. As áreas de ventilação, de entrada do vento do norte está a diminuir, e isso para nós é uma preocupação. Portanto, os corredores de ventilação, que são fundamentais para remover os poluentes e melhorar o conforto térmico, estão a diminuir. Portanto, densidade urbana e rugosidade são dois fatores essenciais para perceber as condições à escala regional, portanto à mesoscala, as condições de habitabilidade também do espaço urbano. Aqui, o meu colega, Dr. Ezequiel Correia, que está aqui ao pé de mim, neste momento, está a ver o canal por noutra dimensão, fez estes belos mapas. Portanto, nós temos uma metodologia onde basicamente entra a orientação dos edifícios, a altura dos edifícios, a área edificada para cada direção de vento, sobretudo para o vento norte, que é o que nos preocupa mais, e efetuaram-se estes mapas de rugosidade aerodinâmica no sistema de informação geográfica, a compacidade e a volumetria. Estamos em vias de publicar esse artigo, não é? Meu caro amigo, ele está-se a rir porque ficou de fazer exatamente um artigo com isto, e em breve vamos também, e apelo também ao Rafael. O Rafael também tem que fazer um artigo com esta informação que ele tem para São Paulo, porque nós achamos que é fundamental. Não só, aliás, tem aqui duas aplicações, e depois criámos um índice de densidade urbana tridimensional, que não é tanto apenas planar, portanto é volumétrica. Isto tem duas aplicações principais. Por um lado, aplica-se ao ordenamento do território, porque se criaram aqui, digamos, algumas formas, ou algumas tools, não é? Algumas ferramentas para ser usado pelos técnicos municipais e para conhecer também melhor a cidade, e por outro lado é utilizado como preditor dos padrões térmicos, dos padrões térmicos, ou seja, entrou no modelo de distribuição das temperaturas que eu mostrei anteriormente. A partir deste ponto, depois de feita a avaliação, então nós entramos na segunda fase, que é a fase mais importante, que é manter o racional disto tudo. Fazer esta avaliação, e agora como é que nós vamos aplicar isto? Em 2003, com a professora Maria João Alcoforado, e os meus colegas que estão aí, os nomes deles estão aí, um deles já não está entre nós, infelizmente, criámos o primeiro mapa das orientações climáticas, com a informação que tínhamos na altura, que era escassa, não era escassa, não tinha tão boa qualidade como tem hoje, e fizeram-se as primeiras orientações, primeiro conjunto de orientações, algumas delas foram tidas, inclusivamente, em conta pela Câmara Municipal de Lisboa, portanto, isto entre 2013 e 2005, e foi esse o projeto que nós agora retomamos. Portanto, o que é que o projeto traz de novo? Sobretudo esta caixinha que aqui vemos, são os novos produtos, que são os índices que caracterizam a cidade com muito mais
digamos, com muito mais acuidado. No fundo, a metodologia é uma metodologia que está assente na tal elaboração dos mapas climatópicos. Se começa com o modelo digital de elevação, faz-se as unidades morfoclimáticas e temos classes de ventilação. Portanto, as classes de ventilação é um primeiro passo, e a partir das classes de ventilação e cruzando com as outras densidades urbanas, ocupação do solo, etc., então é que surge esta fase dos climatópicos, que eu já vou mostrar a seguir. E a partir dos climatópicos, portanto, há um rearranjo, um racional de rearranjo destes climatópicos para os quais se fazem as orientações climáticas. Estão aqui os dois mapas. Portanto, os climatópicos de Lisboa, o que é que contém? Áreas construídas, espaços verdes, que são, como a Luciana mostrou, são importantíssimos. Nós decidimos, neste plano, separar os arvoredos da vegetação arbustiva e herbácea, porque eles, na verdade, são climatópicos diferentes. Têm resposta climática muito diferente. Os arvoredos são muito mais eficientes na diminuição da temperatura do que as herbáceas, os relevados, a grama, não é, como vocês dizem. Se não for, então, se não houver irrigação, então, às vezes esse espaço até, nós temos vários artigos publicados, até esse espaço às vezes até são mais aquecidos, se não forem irrigados. Portanto, duas classes de espaços verdes, classes de densidade urbana elevada, média e baixa, a partir dos mapas que eu mostrei anteriormente. Separamos a cidade em norte e sul deste limite aerodinâmico que eu mostrei, porque estas são as entradas principais de ventilação na cidade, portanto, o vento norte, portanto, é muito importante para nós, portanto, como climatópico, ou seja, como função climática, tem a função climática de limpeza, digamos assim, entre aspas, do centro da cidade de Lisboa. Se nós obstruirmos essas vias estruturantes e fundamentais, possivelmente o centro da cidade ficará muito mais quente, muito mais poluído. Temos a zona ribeirinha de Lisboa, que é mais afetada, que é a área que se supõe seja mais afetada pelas brisas do Tejo. Temos fundos de vales, que têm também a sua função climática de canalização, basicamente, do ar, através também que se ligam com estes coletores de ventilação que estão aqui marcados do lado direito. Portanto, o mapa das orientações climáticas, no fundo, que está do lado direito, é o rearranjo dos climatópicos. Portanto, vemos aqui estas zonas de boa ventilação, do vento sobretudo norte, mas também a frente ribeirinha, que pode beneficiar das brisas do mar, do Atlântico e do Rio Tejo, e temos aqui as áreas com diversas densidades. Nós sabemos que as ilhas de calor são mais intensas nas áreas de maior densidade, como mostrava ali aquele modelo do WOP, e também as áreas verdes. E, portanto, o que nós fizemos como avaliação de climatópicos depois foi rearranjado de modo a dar coerência a cada uma destas áreas, e para cada uma delas nós vamos fazer propostas. As tais orientações climáticas, que não são cerca de 30 propostas, que nós fizemos para a cidade de Lisboa e que está agora em discussão, como vos disse. Eu estou a terminar o meu tempo, não é, Alexandra? Tenho essa sensação. Eu vou passar muito rapidamente por algumas dessas propostas. O plano está numa página da internet, na Câmara Municipal de Lisboa. Em breve vai estar esta também, porque estamos a terminar a redação desta parte. Portanto, eu creio que para a semana já haverá esse documento também existirá. Mas, por exemplo, vou deixar só aqui 2 ou 3 exemplos, para não me alongar demasiado, pois poderão ver os outros. Temos medidas, digamos, de mitigação do calor com vegetação, e que estão aqui a ver, por exemplo, manter índices de biomassa elevada nas áreas de densidade elevada. Porquê? Para reduzir a temperatura. Nós temos um trabalho muito recente de uma estudante de doutoramento, a Cláudia, que fez exatamente uma tese sobre isto, e nós sabemos que pequenas áreas de copa, de cerca de 50 metros quadrados, que não é muito, é pouco, consegue-se reduzir 1 grau de temperatura, e isso é uma informação muito importante. E depois temos aquelas medidas mais estruturais, que é evitar o aumento da densidade respeitando a razão HW inferior a 1. Nós sabemos que é fácil de contabilizar, qualquer técnico municipal consegue perceber o que é que quer dizer esta razão, e, portanto, o que nós dizemos é que as áreas não devem se densificar demasiado, porque senão vamos ter o tal efeito de ilha de calor agravado.
Portanto, fizemos essas recomendações para todas aquelas áreas definidas que nós dissemos. As áreas de densidade urbana elevada estão aqui. Os corredores de ventilação, que são absolutamente fundamentais. Porquê? Porque permitem que haja arejamento natural da cidade. O que nós dizemos, por exemplo, é que não se devem tapar estes corredores de ventilação, porque se perdermos a ventilação, o centro da cidade ainda vai ficar mais quente e mais poluído. Assim como a Frente Ribeirinha. A Frente Ribeirinha é outra das áreas onde se deve evitar, por exemplo, a rugosidade muito elevada ou edificação de fachada orientada paralelamente à margem do Tejo. Porquê? Porque isso vai reduzir o efeito benéfico e não vai deixar, portanto, o efeito de penetração da brisa no estuário poderá melhorar o conforto térmico e melhorar até a poluição, embora as brisas para a poluição tenham outras implicações, não ocorrer. Portanto, são orientações genéricas, vêm dos anos 70, 80 dos alemães. Nós já introduzimos algumas melhorias, aqui também para os espaços verdes, temos uma série de considerações, sobretudo manter ou aumentar mesmo a área arbórea, sobretudo nas áreas mais densas, como já vos disse. Estão diferenciadas nas áreas arbustivas e digamos, nos jardins e matas com árvores. E vou-vos deixar, creio que já esgotei o meu tempo, e vou-vos deixar que o último ponto é só um slide que é, digamos, já não faz parte deste projeto propriamente, mas tem servido também para, digamos, alertar as pessoas para o problema das alterações climáticas, que é o clima do meu bairro. No fundo, a ideia é muito simples. As alterações climáticas são sempre vistas como coisas que ocorrem na Terra toda, portanto, não é connosco, já não tem nada a ver com isto, e a ideia aqui é motivar as pessoas para, nos nossos bairros, e sobretudo, consciencializá-las do problema das alterações climáticas e, sobretudo, depois envolvê-las no processo de decisão, conjuntamente com as câmaras, evidentemente, no processo de decisão. Isto foi uma tese de uma das nossas alunas, a Sara, fez um modelo com o Envimed, que é um software que é utilizado, que aceita e utilizam também aí na FAO. O Envimed simula muitas variáveis meteorológicas e o que nós fizemos foi fazer uma simulação com um dia quente, que é esta figurinha aqui de cima, e embaixo, no futuro, com os valores projetados do cenário, do pior dos cenários para o final do século, e apresentámos isto às pessoas. Isto também mostra que se pode fazer ciência não com muito dinheiro. Como é que se fez como é que a aluna resolveu este problema? Fazendo um questionário à população envolvida deste bairro, ainda tivemos bastantes respostas, creio que tinha 400 respostas, portanto, o número foi suficiente para ser validado estatisticamente. Embora seja uma primeira experiência, foi um projeto piloto, fez-se um questionário à população se estava disposta ou não a aceitar medidas para que este futuro não fosse tão... A gente costuma dizer que o futuro é negro, aqui o futuro é mesmo vermelho, porque a temperatura aumentou bastante com os cenários. E as pessoas responderam, tem aqui algumas respostas, por exemplo, aqui este verde é o feminino, estão dispostas a mudar, as senhoras estão muito mais dispostas a mudar que os homens, as senhoras mais de 60% disseram que sim, estão dispostas a mudar, os homens menos, portanto é um indicador interessante, se calhar temos que motivar mais um dos géneros para este tipo de problemas. Outra resposta, tinha muitas, não estão aqui todas, é quão sensibilizado ficou em relação aos cenários das alterações climáticas, e há pessoas que estão muito, muito sensibilizadas, há outras menos. E, portanto, isto pelo menos dá-nos um indicador de onde é que se deve atuar, porque nós queremos que o ordenamento do território não é feito de cima para baixo, é ao nível do cidadão. E, portanto, o cidadão tem que participar, porque senão podem-se fazer muitas medidas, pode-se propor muita coisa, mas elas não dão em nada. É preciso ir à base do cidadão, o cidadão tem que estar motivado, tem que se juntar, tem que questionar tudo isto, e nós queremos criar uma boa ferramenta para o futuro, para podermos melhorar um pouco, não só mitigar podemos só, digamos, fazendo mais plantio de árvores, obviamente, e jardins, mas para nos podermos preparar melhor para o futuro, queremos que esta seja uma ferramenta interessante a aproveitar, e fica aqui este exemplo.
E tenho aqui algumas conclusões, portanto eu termino já, acho que já excedi um pouco o tempo que me tinham dado, não é? Alessandra, desculpa, estamos na meia hora, mas as minhas considerações finais são as que estão aqui. Da parte do projeto, nós fizemos, eu não expliquei, mas nós vimos nos últimos 10 anos como é que se tem comportado o período quente do ano, e o período quente do ano está a aumentar. Portanto, nós normalmente o verão considera-se junho, julho e agosto aqui em Lisboa, no hemisfério norte. O nosso verão são esses 3 meses. O período mais quente do ano está a começar em maio e está a terminar agora em outubro. Portanto, estamos aqui no final de setembro, já entramos no outono, e nós estamos aqui de manga curta e andamos na rua ainda de manga curta, o que para Lisboa começa a ser frequente. Nós temos o período estendido de verão, já vai em 5 meses. Nós temos ondas de calor mais frequentes e mais intensas, temos vários estudos que mostram isso. Outra das conclusões que nós chegamos é que as frequências de intensidade de calor, das ilhas de calor, devem ser vistas em função, e também as ilhas de frescura, obviamente, devem ser vistas em termos de tipos de tempo locais, devem ser vistas as frequências, ou analisadas as frequências destas ilhas de calor por tipo de tempo, porque eles são diferentes e trazem e formam-se padrões diferentes para cada um, ou algo de semelhantes, alguns até são semelhantes, mas pronto, há algumas diferenças. As áreas de maior densidade têm aumentado e indo para norte, na cidade de Lisboa, e reduzem a capacidade de ventilação na parte sul da cidade. Isto é muito importante, o Rafael também falou isso para São Paulo, é outro dos aspectos que nos motivou a fazer este estudo, assim como o aumento da velocidade aerodinâmica também está a aumentar. Isso depois vai agravar as ilhas de calor. Aqui em Lisboa, os bairros que estão projetados não deverão ter um grande impacto em toda a cidade, mas têm no seu entorno e, portanto, deve-se promover um sistema de monitorização em cada bairro e levar o clima do meu bairro a todos os bairros de Lisboa, até para se poder rapidamente, para a Proteção Civil, por exemplo, poder chegar aos mais desfavorecidos e às pessoas que estão mais, digamos, com grave vulnerabilidade maior. E pronto, basicamente temos aqui uma panóplia digamos, de conclusões. Estas são basicamente as mesmas, um pouco mais densificadas, portanto, os serviços climáticos. Precisamos, sobretudo, só deixei estas aqui para dizer, nós precisamos, no ordenamento do território, de um sistema de métricas urbanas, sob o ponto de vista climático, possam, digamos, aclarar as nossas necessidades e as nossas práticas. É preciso criar redes meteorológicas urbanas densas, porque ter uma estação num aeroporto ou num aeroporto e no outro centro não caracteriza a cidade. E, portanto, nós precisamos de redes urbanas, meteorológicas urbanas, que possam nos dar mais informação. Criar, eventualmente, um observatório do sistema urbano seria interessante. Por exemplo, termos online em cada hora, por exemplo, o índice termofisiológico, por exemplo, PET, ou temperatura fisiológica equivalente, ou TCI, um outro, temperatura sentida pelos cidadãos, nós nos adaptamos melhor, porque às vezes estão numa determinada temperatura no aeroporto e dentro da cidade estão mais 4 ou 5 graus, aqui em Lisboa a média é mais 3 graus, mas nós já detectamos diferenças de 9 graus em relação ao aeroporto. Portanto, os valores fora da cidade não dizem tanto e nem nos permitem soluções para os bairros no interior da cidade. E pronto, e a última, termino mesmo, é confrontar os cidadãos das cidades com a realidade da crise climática, mas sem alarmismos, e se calhar promover, através dos espaços verdes, novos estilos, nova vida saudável, vai tornar as nossas cidades mais resilientes e mais sustentáveis. E é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem aqui algumas das publicações que nós fizemos e fica à vossa disposição para qualquer pergunta que queiram fazer. Obrigado. Obrigada, Antônio. Tem vários comentários, perguntas aqui para o Rafael, alguns comentários sobre as 3 apresentações, belíssimas apresentações, assuntos importantíssimos para a discussão da cidade,
Vamos ver se o Rafael consegue entrar aí novamente. Eu vou começar com uma pergunta aqui da Carolina Girotti. Rafael, ela adorou sua pesquisa. Você utilizou que softwares para fazer as simulações? Obrigado, Carolina. Bom, eu utilizei para o WASP, para a simulação da ventilação natural, eu utilizei o WASP. É um modelo que o professor Antônio Lopes já havia utilizado para Lisboa. A Alessandra chegou a utilizar também, acho que para Santos e Campinas, se eu não estiver enganado. E é um modelo que ele não considera movimentos de origem térmica, mas ele faz uma simulação utilizando as informações da rugosidade em mesoescala, da topografia e dos dados de uma estação. No caso, eu utilizei a estação de Congonhas. Essas 3 informações são inseridas no software. Tem uma parte de transformação da base de dados para linhas de rugosidade e linhas de topografia. E depois ele faz a simulação para todo o território. Você também delimita o tamanho da célula que você quer que ocorra aquele tipo de simulação. Então, para a ventilação natural, foi o WASP. Para a ventilação urbana, que eu chamo os corredores de ventilação urbana, no caso, são as áreas em que a morfologia propicia o escoamento do fluxo de ar. Foi utilizado o ArcGIS, mas também é uma base de dados que pode ser tratada no QuantumGIS, né, um software ali. Então, todos os dois possibilitam trabalhar com aquele modelo de grelha composta de células. É um modelo que o professor Ezequiel e junto com o professor Antônio Lopes são pioneiros no uso, fizeram bastante uso desses dados para cidades como Cascais. Tem várias cidades portuguesas que utilizaram esse tipo de metodologia. Eu utilizei também para São Paulo, ampliei alguns índices que não haviam sido utilizados. Então, os softwares utilizados para a simulação dos corredores é o QuantumGIS ou o ArcGIS. Tá ótimo, Rafael. Imagina. Eu acho que o Jorge Urbano fez um comentário aqui. O conceito de serviços climáticos é muito interessante. Antônio, você falou um pouquinho do que são esses serviços climáticos. Quer retomar rapidinho aí a importância desse diagnóstico e da utilização, então, desse conceito para os nossos planos, para o plano diretor, plano de gestão, enfim, de áreas da cidade? Sim. Pronto, eu expliquei um pouco o que é que são os serviços e disso acho que é uma coisa importante, que é os serviços climáticos só são importantes se nós os divulgarmos e se os pusermos. No fundo, esta informação vai estar toda disponível e já está disponível no site da Câmara Municipal e os técnicos de ordenamento vão ter estes instrumentos disponíveis numa internet. Portanto, isto está disponível para os cidadãos, para perceberem realmente que muitas das soluções que estão a ser propostas estão a ser tomadas em função dos serviços climáticos que nós criamos. No fundo, a informação cartográfica e estas Climate Guidelines são serviços climáticos. Os serviços climáticos devem ser abertos, devem ser públicos, devem ser discutidos, até porque muitas vezes vemos a coisa numa perspectiva e os nossos colegas arquitetos dizem-nos, mas vocês esqueceram-se desta parte. E nós dizemos, sim senhor, então vamos discutir isso e vamos implementar uma que seja a contente, não saia fora do racional, mas que seja a contente. Nós, por exemplo, neste processo que nós tivemos de serviços climáticos, nós tivemos o Departamento dos Espaços Verdes a questionar-nos porque é que nós tínhamos aquele tipo de medidas e porque não eram outras. Ou as áreas que nós tínhamos identificado, porque é que nós identificámos aquelas e não identificámos outras. Lisboa, este ano, é a capital europeia de verde. E, portanto, pressionaram-nos muito. É o processo de planeamento a funcionar. E os serviços climáticos são excelentes porque, enquanto antigamente as pessoas tinham estas noções vagas, dizia-se que a vegetação era muito importante. Mas porquê? Porquê é que é importante? É importante e nós demonstramos em vários estudos porque é que é importante. E depois tem que se dizer às pessoas, é isso que eu estava quando eu comecei e é onde termino. Este site o projeto vai ter tem toda esta informação para os cidadãos, portanto, quem quer vai ver e vê o racional e a lógica que estas medidas podem ter, porque depois as pessoas têm sempre tendência a ir ver, o meu bairro qual é que é? Eu vou ver aqui, vou ver o que é que eles propõem para aqui. Outra coisa, isso é importante, para promover o diálogo com todos, mas também é importante que todos estes serviços climáticos, sob a forma cartográfica, não é?
sejam validados, portanto, todos estes mapas já foram validados aqui em Portugal pela Direção-Geral do Território, e para além de serem validados, todos os técnicos ficam com esta informação de base para poderem depois aplicar nos seus diversos departamentos. Portanto, hoje em dia, os serviços climáticos não são só interessantes porque são uma fonte de conhecimento e saber, mas são uma fonte de decisão. As pessoas têm ali aquela informação, não é informação que é, digamos, que saiu num livro ou alguma coisa, é a informação que está ali à disposição de todos. E é essa realmente a importância que eu acho que têm estes serviços climáticos, pelo menos estes que nós estamos envolvidos, porque há outros. Aliás, eu estava aqui a ver também uma pergunta creio que era da Ariane. Olá, Ariane. Espero ter tudo bem. Também falava exatamente se nós utilizarmos o clima urbano. Nós aqui chamamos as soluções de base natural. E, no fundo, a nossa metodologia é uma solução de base natural, que é muito própria, não é? Desta comunidade científica, mas também tenho participado em algumas e, portanto, estarem sobretudo, sempre em comunicação, até com os engenheiros do território e arquitetos paisagistas, é muito interessante, porque temos visões, às vezes, distintas, mas quando falamos uns com os outros, estamos a falar da mesma coisa. Portanto, tudo isto se congrega e, portanto, isso, no fundo, são serviços climáticos de base natural. Perfeito. Tem duas perguntas aqui do Instituto da Paisagem, né? Está sendo possível avançar na criação de cenários em diálogo e impacto nas decisões de gestão? Que fatores são vistos como desafios maiores agora para o refinamento de modelagens complexas das dinâmicas urbanas para a criação de cenários? Eu acho que eu vou fazer um gancho com a Luciana, que a Luciana, no final da apresentação dela, diz que já tem algumas coisas sendo construídas, planejadas, enfim, para São Paulo. Então, acho que a Lu pode destacar isso para a gente um pouquinho. E aí o Antônio, talvez fechar aí com esse olhar aí de Lisboa, enfim, de algumas cidades. Eu estava a responder aí uma pergunta muito interessante da Marcela. Perdi a Marcela aqui? A Marcela Vilar. Tem uma pergunta interessante que eu também gostava de fazer. A gente, assim, está sendo possível avançar, né, pouco a pouco. Eu acho que isso que o professor Antônio, né, colocou é bem importante, assim, a ausência de informações, né, que a gente tem. Então, não existe uma rede de monitoramento, né? Aqui em São Paulo, a gente tem poucas estações do padrão, né, WMO, e mesmo estações que a gente pode confiar no dado, né? Às vezes tem um monte de estação, mas não são calibradas, uma está em cima do telhado, a outra está embaixo da ponte, a outra está... Então, não dá para a gente comparar os dados, enfim. E aí também é um dos motivos pelo qual eu usei as imagens de satélite, né, de temperatura da superfície, pela ausência, né? O ideal, claro, seria usar a temperatura do ar, mas a gente não tem informação. Então, eu acho que assim como até lá dentro, né, da prefeitura, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem discutido isso, né, da necessidade de criação de uma rede de monitoramento para a gente ter dado para poder trabalhar. Alguns dados que a gente já tem ainda, né, que sejam parciais ou que não abarquem todas as variáveis, que seria ideal, né, isso que o professor Antônio Lopes mencionou, né, da gente conseguir transformar esses dados no que a pessoa está sentindo, eu acho que é um gancho muito importante para a gente conseguir envolver melhor a população, né, porque a população, às vezes, está desconectada um pouco dessas questões, e aí eu acho que também está na nossa conta, né, como pesquisadores, aí conseguir comunicar não só aqui entre a gente, mas conseguir dizer o que a gente faz e traduzir esses resultados para a população em geral, né, para que então, esse trabalho de traduzir os dados e fazer pesquisa com a população e tudo mais é super importante. E, então, assim, está sendo possível avançar. Aqui em São Paulo, a gente tem vários planos que estão sendo feitos e estão sendo concluídos agora no final desse ano, né? Então, tem o Plan Clima, que é o Plano de Ação Climática do município, o plano que eu mencionei, né, o Plano Pavel, que é o Plano de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, e o Plano de Arborização Urbana. O plano de arborização urbana teve consulta pública aberta, já encerrou. O Plano Pavel vai abrir consulta pública essa semana ou a próxima, então é super importante que as pessoas também participem. E aí esse conjunto de planos, assim, estão incorporando alguns dados que a gente tem disponíveis, mas é isso, enquanto a gente também não avançar no monitoramento de informação e na aquisição de novos dados,
é difícil, né, a gente conseguir colocar as informações mais detalhadas, né, nesses planos. Então, tanto para a população quanto para o técnico, né, da prefeitura. Eu até tendo trabalhado nas duas pontas, né, estando na universidade e depois passando para o poder público, hoje eu tenho mais um pouco, né, quase uma convicção de que esse trabalho de traduzir a informação é da academia, né, é função, na minha visão, assim, o cara que está na ponta, né, está trabalhando na prefeitura no dia a dia, resolvendo problema, tirando a árvore que cai no meio da rua, é inviável que ele leia, né, muitas vezes uma tese de 400 páginas, pince dali, produza a informação, consiga o dado, adapte para a realidade dele. Eu acho que é papel da academia também fazer essa ponte, né, com o poder público. Eu acho que esse exemplo que Lisboa traz, né, para a gente é muito importante, assim, é uma super inspiração como essa conversa, né, entre academia e poder público consegue de fato avançar, né, o que a gente consegue incorporar. Lu, vou aproveitar o gancho aqui, poderia repetir, Iria Fraga, poderia repetir o software de análise se pode ser aplicado em pequenas áreas como praças? Então, na verdade, os softwares que eu usei, eles não fazem nenhum tipo de simulação, né? Eu usei um software chamado R, que na verdade é um programa muito usado pelo pessoal da estatística, mas basicamente foi o programa que eu usei para processar as imagens, né? E depois os mapas foram gerados no QGIS. Mas, de fato, o dado que eu utilizei é um dado de satélite, né, um dado termal de satélite. Esse dado, pela resolução espacial dele, né, o termal tendo 1 quilômetro, aí é muito difícil usar esse dado para estudar pequenas áreas, né, porque a resposta que o satélite dá é uma média de tudo que acontece naquele 1 quilômetro. Né? Então, às vezes você tendo uma pequena área verde ali no meio, num monte de prédio, você não vai conseguir perceber a diferença. Então, para essas pequenas escalas, seria mais adequado usar outro tipo de imagem, né? Ou outro tipo ou medição em loco mesmo. Obrigada, Lu. Agora a pergunta da Marcele. O professor Antônio poderia explicar melhor por que as áreas ribeirinhas do Rio Tejo não apresentam temperaturas reduzidas, conforme é esperado, devido ao contato massa d'água, conforme ele citou? Sim, senhor. Depois desta passagem do doutor Isabel, ela tinha que passar por aqui a dizer, os mapas são meus. Não, é uma brincadeira. Este o Zoom é assim, não é? Aqui este não é o Zoom, este é outro StreamYard, mas é assim, à distância. É muito interessante, Marcelo, e é um problema que eu gosto de falar. E é um problema que nós temos vindo a observar, porque nós, como tivemos aqueles 10 anos de idade, temos vindo a observar aquele agravamento na zona oriental junto ao rio. O que é que nós pensamos que tenha acontecido? Os dados indicam isso, é que aquela é a zona da Expo, 98, não é? Lisboa teve uma exposição internacional e todos os edifícios foram projetados para deixar passar as brisas. Não é? Ou seja, eles tinham distâncias entre si e previu-se isso, os projetistas preveram isso, que havia uma distância entre eles e como se esperava, a Expo foi no verão, em Lisboa em 98, foi um verão muito quente, e esperava-se exatamente que as brisas viessem a amenizar um pouco ali as temperaturas. O problema foi depois. É que aquela zona foi uma zona muito, digamos, que teve bastante construção, depois dessa, ao contrário de Sevilha, que ficou um bocado perdido, não é? A Expo de Sevilha tinha ficado um pouco, na altura, tinha ficado quase abandonada, ali a zona oriental de Lisboa não explodiu. E o que é que se fez? Fez-se uma segunda linha depois desses edificados, uma linha muito alta, que se vê perfeitamente no Google Maps, tem lá muitas fotografias, aliás, que mostram, e que barrou completamente o fluxo de ar para o interior mais para o interior da cidade. O que é que aconteceu? Que as brisas deixaram de ter o seu efeito porque se começou a implantar edifícios que bloqueiam completamente a brisa. E hoje em dia, e como foram edifícios foi um edificado demasiado denso, são edifícios que gastam muita energia e que depois emitem muita energia durante a noite e alimentam ali aquela ilha de calor. E o que está a acontecer neste momento é exatamente isso, é que as brisas não conseguem entrar para o interior,
há vários relatos de pessoas que se queixam em situações de tempo quente que já não é suportável ficar ali perto daquela zona, que é muito desconfortável. E o nosso receio é que um dia aquele tipo de construção se expanda para sul, porque toda aquela zona da cidade junto à zona ribeirinha é uma zona antiga, era uma zona industrial, está a ser reurbanizada, e o medo é que essa barreira para a penetração das brisas venha até ao sul da cidade, até à Baixa, basicamente, e que tape uma fonte importante de refrescamento da cidade, que é exatamente as brisas. O que não acontece na zona sul, na zona de Belém, para quem conhece Lisboa, não é? Alguns de vocês conhecem, na zona de Belém aquilo não acontece. Refresca durante o dia, no verão, as brisas refrescam bastante. Do outro lado, não. Muito obrigado pela pergunta e a oportunidade que tive para responder. Muito bem, eu que agradeço. Gostaria de saber se tem mais alguma pergunta. Tem vários comentários sobre as excelentes apresentações aqui. Pelo excelente encontro, eu agradeço desde já a presença de todos. Comentários. Eu acho que é uma temática que é muito importante, né, e que a gente precisa pensar, a gente precisa fazer esse esforço da academia com os órgãos públicos, enfim, né, para que a gente possa construir aí uma cidade aí com um desempenho melhor ambiental. Né, acho que vocês já mencionaram várias coisas sobre metodologias, né, sobre o nosso esforço, a Luciana já colocou sobre o esforço da academia de tentar trazer, sim, esse material, né, estratégias, propostas, enfim, para que a gente consiga dialogar aí com os nossos gestores públicos, né, nos nossos planos diretores, enfim, para que a gente possa, enfim, ter qualidade melhor, desempenho melhor dos nossos espaços. Tem mais um comentário aqui do Instituto da Paisagem. Em que momento que o governo compromete instituições de ensino e pesquisa, a aplicabilidade é essencial para a qualidade de vida e a gestão urbana? Eu acho que isso é um comentário que nós não podemos nos deixar abater, eu diria assim, né? A academia, ela vai estar aqui, né? Nós temos todo o esforço de trabalhar sempre, né, em prol do conhecimento, e eu acho que esse conhecimento nós temos e nós não vamos deixar de ter, nós vamos cada vez mais procurar mais, e eu espero que as instituições possam ver na academia uma parceria, né? Não sei se algum de vocês gostaria de comentar alguma coisa sobre esse momento, né? Mas eu acho que nós estamos aqui para produzir conhecimento, produzir ferramentas, produzir informações, enfim, que possam agregar, né, ainda mais aí a melhoria das nossas cidades. Alguém quer enfatizar alguma coisa? O conhecimento científico, né, ele é a base para a gente tomar decisão, né, senão a gestão pública fica muito aos sabores, né, da política e os humores do político de plantão, e sem isso a gente não vai conseguir melhorar de fato as cidades. Então a gente precisa ter o conhecimento científico aplicável, né, para que os técnicos da gestão urbana, né, e não necessariamente os políticos, né, os técnicos também possam ter força e argumentos para aplicar essas decisões, né, no seu dia a dia, né, senão fica uma questão de opinião, e aí é claro que a opinião técnica normalmente perde. Então eu acho que esses dados estando bem organizados, publicados, né, cientificamente embasados, a gente, do outro lado, né, do lado da gestão, consegue ter um pouco mais de força para conseguir aplicar, né, esse conhecimento técnico na prática e na gestão urbana. Tem mais uma perguntinha aqui da Paola, para os palestrantes. Como influencia o Skyview Factor no aquecimento das cidades? Skyview Factor. Se o professor Antônio quiser. Bom, assim, o que eu vi aqui em São Paulo, né, a gente não tem valores medidos, né, de Skyview Factor para a cidade inteira, não sei se o Rafael conseguiu computar. Tem um novo mapeamento que a gente está tentando trabalhar, que é um mapeamento de LiDAR, que a gente vai tentar calcular o Skyview Factor por ali, mas o que a gente percebeu, assim, né, nas imagens termais que eu mostrei, né, que as áreas com menor Skyview Factor, elas apresentam maior temperatura noturna.
né, a temperatura da superfície noturna, justamente por aquele fenômeno, né, que eu mostrei, assim, né, que é muito mais difícil com o Scoville Factor, para quem não sabe, né, é mais ou menos simplificadamente a quantidade de céu visível, né, é uma medida dimensional que varia de 0 a 1, sendo 0 totalmente obstruído e 1 totalmente aberto. E aí, esses lugares que tem um Scoville Factor muito baixo, né, principalmente centro da cidade, o calor, ele entra entre os edifícios, né, radiação solar, e aí esquenta as superfícies, e como se o calor ficasse preso ali, né, e não conseguisse, à noite, esse calor não consegue ser perdido para a atmosfera. Então, nessas áreas, a temperatura de superfície aqui na região metropolitana, ela é mais alta, justamente aquela imagem, né, que o professor Antônio Lopes mostrou. Antônio, quer acrescentar alguma coisa sobre o Scoville Factor ou outro índice que possa ter essa influência direta, alguma coisa assim? Não, o que nós sabemos, basicamente, é que o Scoville Factor, quando é mais baixo, diminui as condições de ventilação. Diminuindo as condições de ventilação, normalmente a temperatura aumenta. Esse é o modelo que dá do OAK, ou seja, é um parâmetro inversamente proporcional ao HW. Portanto, Depois também há as questões do sombreamento. Durante o dia, se houver sombreamento, às vezes o Scoville Factor, que é uma coisa que não é contabilizada, por exemplo, aos modelos americanos, nós no centro da cidade, com sombreamento, temos normalmente mais temperaturas muito baixas, mais frescor, não é? Nas zonas do centro da cidade. A ilha de calor urbana é mais intensa ao fim da tarde. Ao fim da tarde e princípio da noite é que ela é mais intensa. Até aí que o Scoville Factor normalmente é contabilizado. Durante o dia pode ser o contrário. Pode haver melhores condições de arrefecimento. Mas aquilo é um modelo. Aquilo que apareceu ali é o modelo do OAK, que é usado há muitos anos e que mostra basicamente o Scoville Factor como uma digamos, um indicador de compacidade. Tem uma pergunta, eu acho que eu passei aqui, da Ariadne, eu não sei se o Antônio já respondeu. Em Portugal existem projetos de adaptação baseados em ecossistemas, AB, para alterações do clima urbano? Eu tinha dito há bocado que eram os tais projetos. Penso que nós aqui utilizamos o Natural Based Solutions. Não sei se é exatamente a mesma coisa, porque às vezes o que difere é a nomenclatura, mas sim, existem outras equipas e nós trabalhamos com eles também. Espero que tenha respondido aí, Ariadne. Bom, eu acho que, sem mais perguntas, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço novamente aos palestrantes pelas ótimas palestras, ótimos comentários, os estudos, enfim, essa vontade de trazer melhorias para as nossas cidades em relação ao clima, em relação à morfologia. Agradeço novamente a direção da FAO e o VideoFAO por todo o apoio, né, na realização do FAO Encontros. Lembrando a vocês que existem outros FAO Encontros programados aí até o final do ano, então apareçam, compareçam, assistam, são sempre temas interessantes, temas importantes. E eu acho que é isso, agradeço a todos aí por estarem conectados até agora no nosso FAO Encontros.